Quem está chegando para conversar com a gente nesta quinta-feira é a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, hoje à distância. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane. Bom dia aos nossos ouvintes nesta quinta. Carol, a gente vai falar de um tema que pode parecer muito espinhoso, mas antes da gente começar, a gente faz uma pequena introdução. O Davi Rodrigues coloca para você que nos acompanha pelo YouTube uma imagem curiosa. É que nos últimos dias, um gestor compartilhou ali no LinkedIn uma foto de uma lembrancinha que ele deu para um dos seus funcionários quando ele foi desligar este funcionário. Ele preparou ali uma cesta com chocolates, docinhos, dizendo sucesso, com amor. Ele classificou essa demissão como uma demissão saudável e humanizada. E aí eu falei com a Carol justamente sobre isso, para a gente entender o que fazer e o que não fazer, né, na hora de desligar um funcionário. Carol, situação no mínimo curiosa, não? Esse assunto, Ariane, a gente bateu um papo sobre isso, né? Mas esse assunto ele realmente tomou redes sociais, uma discussão até também aqui no mundo corporativo de gestão de pessoas, nesta pauta de desligamento, de demissão, que é muito sensível, é muito sensível. O que você considera um desligamento bem feito, um desligamento realmente humanizado? Eu realmente não considero, tá? Eu já coloco para vocês, este não é o melhor formato. Talvez a intenção da liderança tenha sido a das melhores, mas a gente precisa pensar muito em quem vai receber. Eu falo quem é o destinatário da mensagem. Se colocar realmente no lugar daquela pessoa, ter empatia. Então, o momento de desligamento é um momento muito sensível. Não é bom nem para quem está desligando. Se alguém falar que gosta de fazer desligamento, eu brinco que tem que ser encaminhado realmente para um acompanhamento aí psicológico, não é bom. E ser desligado também não é bom. Né? Então, o mais importante é a gente entender que um desligamento, em casos raríssimos, ele não deve ser uma surpresa para quem está sendo desligado. Os feedbacks, eles devem vir antes da decisão de desligamento. Até porque existem muitos motivos para um desligamento ser feito, para a empresa optar por desligar um colaborador. Desde desempenho insatisfatório, até um comportamento inadequado ou violação de alguma política da empresa, uma questão de redução de custo ou de reestruturação organizacional, o fim de um contrato, o término de um projeto, ou uma incompatibilidade cultural mesmo, de ajuste à equipe. Então, os motivos são muitos, né? São muito variados. Mas, em geral, via de regra, ele não deve ser uma surpresa para o colaborador. Carol, quando o gestor tem ali duas, três, ou seja, mais de uma pessoa para desligar, o recomendável é que isso seja feito a conta-gotas, de uma vez só, num momento só. E aí aproveito também, está interligada a pergunta, sobre as demissões em massas, né, os chamados passaralhos, em alguns lugares é assim chamado. Há uma forma diferente de se demitir em massa do que se demitir individualmente? Em muitas situações, Diego, vou dar um exemplo. Eu estou fechando uma unidade inteira. Uma conversa com todo mundo, ela vai ser mais, digamos, resolutiva para a empresa. Tá todo mundo junto, mas eu preciso garantir que haja, eu falo que um backstage ali que vai garantir um suporte àquelas pessoas. Você está, por exemplo, comunicando o desligamento de uma unidade, de uma filial inteira vai ser fechada, né? Um encerramento de um projeto, uma estratégia da empresa. Muitas vezes as empresas optam por fazer de uma vez, com todos juntos, explicando, dando todas as orientações de como vão ser os próximos passos e garantindo que haja um suporte àquelas pessoas, um suporte emocional, um suporte às vezes até de psicólogos, da área de gestão de pessoas, que vai acolher, vai conversar. Algumas empresas preparam, inclusive, você viu o gestor com uma cesta com chocolates. Chocolate não vai adiantar muito, mas as empresas preparam pacotes de benefícios de saída. É um suporte à recolocação daquela pessoa, ela vai ter uma orientação profissional para que ela consiga buscar outras oportunidades, carta de referência. Como é que você pode ajudar o colaborador a que ele siga, né, com as próprias pernas? Quando são desligamentos em volume menor, eu sempre recomendo, o recomendável é sempre que seja feito de forma individualizada. Um a um,
E quando você tem, né, eu falo que às vezes tem uma linha, a empresa ela sabe, ela tem um projeto ali de uma redução e você vai fazer isso por fases, o ideal é que a gente consiga fazer isso o mais próximo possível umas das outras, porque você gera nas pessoas que vão ficar insegurança. Uma ansiedade, né? Naturalmente, você gera uma insegurança. E isso é ruim para o negócio, isso é ruim para as pessoas. Então, quanto mais transparência o negócio puder dar a esse momento, melhor. E Carol, então vamos lá. Como para quase tudo na nossa vida, se não tudo, imagino que exista uma espécie de manual de etiqueta, né? O que fazer, o que não fazer. A gente já viu que, por exemplo, dar uma cesta de chocolates com balõezinhos cor-de-rosa para um funcionário na hora do desligamento talvez não seja o melhor caminho. Mas o que a gente pode dar de dica, então, sobre a forma certa de se chegar a esse momento? Você falou sobre os feedbacks que têm que ser dados anteriormente, até para que o colaborador vá entendendo, não é, que talvez o caminho não seja o ideal, o trabalho não esteja contento, os resultados, enfim. Mas na hora ali, o que fazer e o que não fazer, olhando para a postura do gestor, do líder? Então, vamos lá. Primeiro, o gestor ele precisa se planejar, ele precisa se preparar para esse momento. Então, antes desse momento de sentar com o colaborador, olhar no olho, reunir as informações relevantes, se preparar para a conversa, escolher um momento, escolher um local certo. Eu sempre recomendo que nunca seja feito no mundo do RH, a gente recomenda que não seja feito no final do dia. O colaborador trabalhou às vezes o dia todo e chega no final do dia e recebe essa notícia. Então o ideal é que seja feito aí, a gente recomenda que seja feito aí até no máximo metade do dia, para que a pessoa tenha tempo de se recompor antes de chegar em casa, que seja um local reservado, em que só o gestor, essa pessoa e talvez alguém da área de gestão de pessoas, do RH, possam estar presentes para dar os direcionamentos. Prepare a sua fala como líder, né? Então, tenha nas mãos os documentos necessários, a carta de demissão, os direcionamentos sobre os pacotes de benefícios, caso a empresa tenha. Seja direto e claro, principalmente. Então, iniciar essa conversa, traga o motivo do desligamento de forma objetiva, explica a situação de forma bem profissional, sem evitar, evitando rodeios, sem, às vezes, querer colocar muita informação que não seja aquela para a qual você chamou o colaborador realmente naquele momento. O demonstrar empatia é algo crucial num momento como esse. Então, a gente sabe que o desligamento é algo difícil, né? É uma experiência difícil para o colaborador. Então, se colocar no lugar, se colocar à disposição, escutar as preocupações, mostrar compreensão é muito importante nesse momento. Eu acho que uma das principais questões também são as inseguranças que surgem no colaborador, claro, e as dúvidas. Então, o gestor está preparado para explicar os próximos passos, então onde o colaborador precisa ir, como é que vai ser o processo de saída, onde é que ele vai deixar equipamentos que ele possa estar usando. Algumas empresas têm políticas e às vezes isso é muito duro para o colaborador, você volta para a sua sala e você está com todos os bloqueios feitos de rede, você não consegue mais acessar. Empresas menores muitas vezes não têm essas políticas, grupos maiores com políticas de compliance mais fortes têm. E é importante que, caso a empresa tenha esse tipo de política, muitas vezes o líder nem tem acesso a mudar isso, ele tem que informar isso ao colaborador, para que também não seja uma surpresa para quando ele voltar para a sala, ele ter essa surpresa na frente, às vezes, da equipe inteira. Então, explicar tudo isso, explicar essas políticas, reforçar sobre datas de pagamento, benefícios pós-demissão, direcionamentos para a transição de carreira, caso o líder ele tenha esse domínio desse assunto. Um cuidado muito grande é preservar essa confidencialidade. A gente acompanha alguns casos que o colaborador, às vezes, fica sabendo do desligamento antes do desligamento acontecer. Vaza a informação, ou fica sabendo por um colega da área, o líder, às vezes, comenta com alguém. Então, respeitar essa privacidade do colaborador, nem compartilhar informações pessoais ou confidenciais, obviamente ligadas ao desligamento, com outros membros da equipe, a não ser que seja necessário por algum motivo legal. Tá? Ou conformidade. Mas também tem algumas dicas para que o gestor ele resguarde a empresa. A gente sabe que o ideal é que o desligamento ele seja feito de uma forma transparente, cuidadosa, mas a gente, de verdade, em muitas situações, pode incorrer em um comportamento inesperado do colaborador. Então, alguns casos de apagar todos os e-mails, ou deletar algo, aquela vingança demissional,
Em alguns casos acontece, é raro, mas acontece, e a empresa precisa se resguardar. Então, a liderança pedir, por exemplo, para que haja um backup né, dos documentos, né, de processos, isso é importante para o negócio. E para as empresas, preparem os seus líderes para fazer desligamento. Em muitas situações a gente prepara a liderança para muitas coisas, mas isso é um momento muito sensível, a gente está lidando com um ser humano. Então, o líder ele tem que ter essa empatia, tem que saber como é que ele precisa se preparar para um momento como esse. Né? E não delegue esse papel a ninguém. Em muitas situações, a liderança acha que é difícil e acha que se o RH fizer, vai ser melhor para ele, mas não é melhor para o colaborador. O colaborador ele precisa desse olho no olho. Se foi você que deu o sim para a entrada do colaborador no negócio, ou você era o gestor direto, já herdou uma equipe, é a você que essa pessoa se reportava. Então, a liderança está ali para a parte boa, mas ela também tem o ônus de assumir com decisões e comunicados que não são agradáveis, mas que fazem parte do mundo corporativo. Então, não delegue essa atribuição a ninguém. 8h25, você está no Jornal Nova Brasil Brasília, e hoje é quinta-feira, é dia do quadro Empreende Brasília, com a Caroline Borges, da Rev Gestão de Pessoas. Hoje nós estamos falando sobre o desligamento nas empresas, o momento da demissão. Carol, do ponto de vista do empregado que está sendo desligado, uma curiosidade, existem demissões que são revertidas no momento delas, ou seja, o líder comunica o desligamento e o empregado tenta reagir, tenta convencer o líder do contrário? Existem situações em que é possível se reverter uma decisão quando a decisão já está tomada? A gente já acompanhou vários casos como esses, tá, Diego? Como eu mencionei, é um processo muito sensível, ele precisa ser muito pensado e muito planejado. Dificilmente a empresa volta atrás nisso. Então, o que a gente sugere para o colaborador, apesar da sensibilidade do momento, de como é difícil, de como isso abala emocionalmente qualquer ser humano, que ele mantenha a calma. Que ele possa ter um momento, que apesar de ser um momento que é emocionalmente e profissionalmente desafiador, evitar a reação impulsiva, respirar fundo, tentar escutar, prestar atenção às informações compartilhadas durante a conversa. Então, desde detalhes sobre os motivos, quando é que é realmente a data de saída, vai haver cumprimento de aviso prévio, não vai, como é que é o pacote de benefícios, e todo o processo de saída, né, e questões relevantes. Faça perguntas, se você tem alguma dúvida de como vai funcionar. Quando você tem uma relação construída com muita confiança, muitas vezes esse processo de saída, ele acontece de forma leve. Você consegue manter um bom relacionamento, o que é crucial para a carreira de qualquer pessoa. Então, manter esse contato profissional após o desligamento com os colegas, com os superiores, trocar informações, contatos. Muitas vezes dali vai surgir até uma indicação para próximas oportunidades profissionais. Então, manter esse cuidado com todo o repasse de informação, com processos, documentos da empresa, equipamentos que estejam sob sua guarda, isso é bastante importante. Você também está construindo a sua marca como colaborador nesse momento. E é claro, vai ter sim um momento de você chorar, de você se preservar também emocionalmente, tem esse momento do luto, né? Para algumas pessoas, às vezes, até, Diego, reconfortante. Às vezes o colaborador está em sofrimento. E o processo de desligamento, a gente vem vendo aí nas redes sociais, muitas pessoas se manifestando, profissionais, se colocando, nossa, eu fiquei aliviado quando eu fui desligado. Pessoas às vezes estavam esperando e aquilo ali fez parte até de uma nova etapa, né? O início de uma nova etapa para o colaborador. O que não deixa de ser ruim, né, Carol? Mesmo sendo uma coisa que vai ser boa no minuto seguinte, na hora não tem jeito, né? Não deixa, é muito difícil, é um momento muito difícil, muito sensível, e você manter essa calma e entender que a partir daquele momento você vai precisar passar aí por uma fase de atualização de currículo. A gente falou um pouquinho sobre esse processo de como me movimentar, como me recolocar, né? Atualizar os perfis online, manter as redes de contato, mobilizar as redes de contato e, se possível, se você construir uma boa relação, você ter esse relacionamento e manter esse contato, realmente eu reforço mais uma vez, com o seu gestor, com o time, isso é muito positivo. Carol, caminhando aqui para o finalzinho, já estamos estourando o nosso tempo, mas queria fazer mais uma pergunta. Qual que é o jeito certo de se comportar, tanto de um lado, do lado do líder, mas especialmente do lado
da pessoa demitida após a demissão. Muita gente diz, não gosta de dizer que foi demitida, diz que, na verdade, pediu demissão. A gente vê isso acontecendo aos montes, talvez por um sentimento ruim, uma vergonha, enfim, uma frustração. E tem gente que também acaba, hoje a gente vive na era das redes sociais, de alguma forma, querendo expor, mais ou menos nessa cena aí da vingança pós-demissional que você citou, expor situações ruins que viveu na empresa, ou pegar pontos negativos dos seus pares, pontos negativos dos seus líderes, e começar aí a colocar tudo isso no ventilador. Imagino que não seja também a forma correta de agir, por mais difícil que tenha sido o processo. Não é, Ariane, não é só no trabalho, né? Eu falo que esse tipo de situação acontece em qualquer momento difícil da nossa vida. Eu falo desde o término de um namoro, de um casamento. A gente sabe que é natural que as pessoas queiram preservar a sua própria integridade, o seu emocional, e criam, né? Às vezes até argumentos e situações para uma vingança ou uma fala que não corresponde exatamente ao que aconteceu. A gente trabalhar com a transparência e com cuidado é sempre importante. Então, o cuidado com o uso das redes sociais e profissionais nesses momentos, porque a gente muitas vezes acha que está expondo a empresa, a liderança, e a gente está se expondo profissionalmente. Em rede social ou rede profissional, você é seguido e o seu perfil é acessado por muitas pessoas. Como é que um futuro empregador seu talvez olharia, né, uma atitude um pouco intempestiva, né, impulsiva sua, no sentido de criticar ou expor, né? Isso tem que ser tomado com muito cuidado. Então, a forma como você vai colocar, o que você vai dizer, por mais que você tenha tido problemas, e acontece a gente ter problemas dentro da empresa em que a gente trabalhou, eu preciso me trabalhar para conseguir processar isso bem, para conseguir me preservar, porque no final eu falo que independentemente da empresa em que a gente esteja como profissional, a gente carrega a construir a nossa imagem, de construir a nossa carreira. Então é importante que o profissional coloque isso na balança, por mais chateado, por mais raiva, por mais incomodado que ele esteja com situações anteriores, ponderar se realmente vale a pena isso para uma construção de futuro. Muito bom. Queria finalizar, Carol, só dizendo para o nosso ouvinte, a gente começou mostrando, para quem nos acompanha pelo YouTube com imagens, a foto ali. Aquilo não é recomendável, por que exatamente? Porque pode gerar, fica parecendo, pode soar falso. Por que exatamente não é o recomendável a gente presentear alguém que a gente está demitido? É uma pergunta retórica, claro. Olha só, na minha visão, tá? Olha como muda. Você tem que conhecer. Isso parece um festejo, né? Parece uma comemoração. Sim, balão. Sim. Parece uma comemoração. Quando você presenteia alguém assim, num boarding da empresa, num aniversário. Na chegada à empresa, talvez, né? Bem-vindo, né? Então, olha como isso pode ser interpretado de formas muito diferentes. Pode ser que eu esteja falando aqui para vocês que eu achei que não tem nada a ver, tá? E aí, como RH e como profissional, numa posição de se eu fosse desligada neste formato. Mas pode ser que alguém olhe e fale, não, eu achei legal, eu acho que se meu chefe fizesse isso, eu ia gostar. Eu, de verdade, acho que a maior parte das pessoas não gostariam. Porque também parece que é um festejo, né? A gente está comemorando. Ou uma falta de sensibilidade. Poxa, é um momento difícil para mim. Como assim, né? A pessoa tem que se sentir acolhida. Essa é a forma como a pessoa vai se sentir acolhida? Na minha visão, não é. Eu acho que tem muito mais com a empatia da liderança, o cuidado de poder proporcionar um processo de direcionamento, de recolocação, muito mais do que você tentar expressar com algo tangível, né? Uma cesta, uma chocolate. Então, é muito nesse sentido, tá, Diego? Tem um filme que fez muito sucesso recentemente no cinema, em português, O Pior Vizinho do Mundo, né? Maravilhoso filme, maravilhoso, adorei. Com o Tom Hanks, né? E tem uma cena lá em que ele chega no emprego dele, no trabalho dele, numa fábrica, salvo engano, e também tem lá um bolinho, uma festa sendo preparada para o anúncio da aposentadoria, do desligamento dele, e ele fica muito fulo da vida e vai-se embora e não fica para a festa. É um pouco disso. É isso aí. Mas olha, Diego e Ariane, tem muitas profissionais que quando saem das empresas e saem bem, a própria equipe organiza, sim, uma despedida, mas isso, a pessoa tá envolvida, organiza uma despedida, a pessoa às vezes cumpriu o aviso, mantém um bom relacionamento. Eu falo, a surpresa em si é que pode realmente dar um problema.
porque o profissional não estava esperando, você não sabe qual a reação que a pessoa vai ter, e se aquilo ali faz parte do que a pessoa consideraria algo empático, um acolhimento, realmente. É isso aí. Essa foi a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, sempre com a gente aqui às quintas-feiras pela manhã. Carol, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Esse foi o Empreende Brasília.